Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje nesse vídeo nós vamos mostrar um aplicativo chamado Todoity. Basicamente esse aplicativo serve para agenciamento de projetos. E você está me perguntando, Alan, por que eu vou querer utilizar um aplicativo para gerenciamento de projetos? Simples, eu vou colocar no meu caso e daí se por acaso seja o mesmo caso que você pode utilizar essa mesma ideia. Eu posto meus vídeos toda sexta-feira. Então, para eu postar meus vídeos, primeira coisa eu tenho que entender o que eu quero postar. Então, eu tenho que pesquisar alguns vídeos, algumas ideias. Depois que eu pesquisei, eu tenho que montar esse vídeo e realmente testar se está funcionando ou não. Porque se eu não testar e começar a testar só na hora de gravar esse meu vídeo, vai ser uma surpresa para mim. Pode ser que algumas coisas que aconteçam eu não seja ou não saiba como resolver. Por isso mesmo, eu tenho que fazer isso um pouco antes. Depois que eu testo, eu tenho que gravar esse meu vídeo. Depois que eu gravo esse vídeo, eu tenho que editar esse vídeo, preparar e postar. Tudo tem um período específico. Se por acaso, para montar esse vídeo demora muito tempo, eu vou ter menos tempo para editar, menos tempo para gravar e assim por diante. Por isso mesmo que eu tenho que agenciar. E essas ferramentas de Project Managing ajudam muito você, ou pelo menos ajuda muito eu no meu caso, porque desse jeito eu posso criar um flow, uma organização na qual eu tenho esse período específico para começar essa atividade e terminar essa atividade. Depois disso, vou fazer aquela outra atividade e assim por diante. Então, toda vez que eu falo, eu vou colocar um vídeo na minha lista, isso que significa? Eu vou lá na minha lista e vou colocar, só que eu não coloco o dia de início, porque eu tenho que organizar. Algumas vezes que eu começo a fazer atividade, para lembrar de onde eu parei, eu coloco que está em progresso. Ou para eu lembrar que eu tenho que fazer, vai estar não iniciada. Quando terminar, ela vai ser terminada e assim por diante. Por isso mesmo que eu tento experimentar diferentes ferramentas de Project Manager. Há um tempo atrás eu experimentei o Notion, na qual ele funciona, porém tem um pouco de limite porque ele não é self-host, não é totalmente ferramenta aberta e eu quero achar uma ferramenta, um programa para gerenciamento de projeto totalmente aberto. Por isso mesmo que eu vou mostrar essa outra ferramenta, que seria uma outra opção para você gerenciar. Tem algumas limitações? Tem, porém vale a pena você olhar e se por acaso você gostar, vale a pena você instalar no seu sistema. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, para entender um pouco mais sobre o aplicativo que nós vamos estar instalando, primeira coisa, nós vamos entrar no site GitHub, e nós vamos ler um pouco desse aplicativo, ver como que ele funciona, e se por acaso vocês acharem interessante e quiserem instalar no seu computador, daí sim vocês podem instalar. Mesmo assim, eu vou mostrar como que ele faz essa instalação, como ele vai funcionar. Então, se vocês virem aqui na minha tela, o aplicativo que nós vamos estar instalando vai ser o Todoity, nome meio estranho, mas Todoity. E aqui teria todos os arquivos desse GitHub. Ele vai falar que esse aplicativo, esse container, é basicamente focado para Project Management Web Application. Vamos ver aqui, se a gente abrir essa página, ele aparece como que vai ser. Então, Today, Inbox, Next Action, Upcoming, and aqui seria todas as atividades. Então, aqui você colocaria todas as atividades que você pretende fazer. Se você abrir, você pode colocar algumas informações extras. O dia que ele vai ser começado, o dia limite que deve ter terminado e se ele começou ou não. Desse jeito, se você estiver trabalhando nessa atividade, você não pode ir para a próxima. Porém, você sabe que esse seria o tempo limite para essa atividade ser completa antes de você ir para a próxima, para a próxima, para a próxima e assim por diante. Então, tendo isso em mente, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui e vamos ver o que mais que ele fala. Ele tem opção de Dark Mode, Day Mode, vamos falar. E ele fala que ele funciona como Task Manager, Create, Update and Delete Tasks, Quick Notes, informações rápidas, Targets, Project Tracking, organização de categorias, Tracking of Due Dates, ou quando que vai ser o tempo limite, e mais ou menos isso. A parte de Responsive Design continua sendo em progresso, então não está completo ainda, porque nós vamos estar instalando diretamente no Docker. Esses aplicativos são irrelevantes, porque normalmente no Docker, no container do Docker, ele já vai ver com todos os aplicativos necessários, então por isso mesmo que nós vamos estar focado nessa parte de Docker. Se a gente olhar, ele fala Doc Pull, e aqui seria o Pull, aqui seria todas as informações se eu quiser utilizar o Run, na qual meu e-mail, se eu quero ter o SSL ativado e assim por diante.
Qual o problema disso? Aqui, se a gente tentar rodar essa informação específica, nós vamos ter que estar utilizando o Docker Run, e eu não quero utilizar o Docker Run. Eu prefiro utilizar o Docker Compose diretamente no meu stack e rodar isso, pelo menos eu sei todas as informações e eu posso recriar esse stack se por acaso ele parar de funcionar. Então, para isso que nós vamos fazer, nós vamos entrar nesse site, Composerize, e nesse site nós vamos vir aqui, copiar essas informações e vamos colar essas informações. Como sempre, ele vai dar qual que seria o meu Docker Compose para isso, ou simplesmente poderia copiar essas informações e colar diretamente no stack. Exatamente isso que eu vou fazer. Vou copiar essas informações a partir do serviço e vou colar no meu stack. No meu caso, para salvar um pouco de tempo, eu já criei esse stack e já copiei essas informações. Mesmo assim, nós vamos voltar aqui e quando você abre, ele vai aparecer aqui todos os seus stacks, containers, volumes, imagens e assim por diante. Se a gente vir aqui no nosso stack, nós podemos criar um novo stack, porque eu já criei, como eu tinha comentado, vai ser essas informações. O que você precisa modificar? Você precisa modificar o seu environmental. Então, para você criar um novo usuário, no meu caso vai ser alan@sauberlab.com. Aqui seria minha senha, aqui seria o meu secret. Você pode modificar o hash de um modo que você quiser. Então, você pode autogerar isso e assim por diante. O nosso SSL interno, enable or false. Se eu quiser rodar ele como interno, eu posso colocar como true. E daí simplesmente ele vai criar um SSL interno para poder rodar do jeito que nós queremos. Aqui seria o volume. É interessante você criar um volume absoluto porque você pode fazer backup desse sistema. Se por acaso você criar um volume diretamente no Docker, possivelmente você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer backup. Não que seja impossível, mas é um pouco mais difícil comparado àquele caminho absoluto que simplesmente você vai lá, copia e faz o backup de todas aquelas pastas do Docker. Nossa porta 9292. Eu tentei rodar com 9292, eu tenho outro aplicativo rodando com esse mesmo porta, então por isso mesmo que eu tive que mudar 9595. Se por acaso você não tiver nenhum aplicativo rodando com essas mesmas portas, se não, precisa se incomodar. E por fim, aqui seria o nosso nome da nossa imagem, e eu colocaria o nome desse stack como Tatude. E uma vez que você feito isso, nós podemos vir aqui e colocar Update Stack. Se por acaso é a primeira vez que está rodando, você vai ter que criar o stack do zero. Agora nós vamos esperar uns minutinhos, uma vez que ele terminou, ele vai aparecer essa informação. Se eu vir aqui abrir, log, ele vai aparecer as minhas informações, o que está acontecendo. Uma vez que ele apareceu isso aqui, então significa que o meu servidor iniciou. Posso voltar aqui, vamos voltar mais uma vez, e nós podemos abrir essa porta 9595. Uma vez que você abriu a porta 95, ele vai abrir essa página, na qual nós podemos fazer o login utilizando aquele usuário que nós criamos. Então nós vamos vir aqui, copiar o nome desse usuário. Então nós copiamos o nome do usuário e a senha que nós criamos e fazemos o login, e aqui teria a nossa página. Vamos falar que eu quero criar um novo vídeo, então eu vou criar essa task. Posso clicar nessa task e ele vai aparecer as informações. Então eu posso criar alguns tags. Vamos falar que eu quero criar nome do projeto. No meu caso não tem nenhum projeto, então não tem como adicionar. Posso definir se ele está em progresso, done or archive, qual que é a prioridade, qual que seria o tempo limite e o que seriam meus nodes. Então esse projeto seria projeto de vídeo 1 e vou update minha task. Vou falar que eu preciso criar para a semana que vem e vou colocar update task. Aqui já apareceria meu tempo limite, qual que seria a minha tag e qual que seria o status dessa atividade. E eu poderia fazer como nome, prioridade, status, poderia ver qual que seriam as novas atividades, aí apareceria toda a lista. Se eu tenho inbox, no meu caso eu não tenho nenhuma atividade, e projetos. Vou falar que eu quero criar um projeto chamado YouTube, não tenho uma área específica, eu vou criar esse projeto. Agora, essa atividade específica que nós criamos, vamos colocar como All Tasks, clicar aqui, nós podemos adicionar para esse projeto YouTube. Então, uma vez que eu clicar nesse projeto e abrir esse projeto YouTube, ele vai aparecer todas as tasks. Então, vamos supor que eu quero fazer tema dos vídeos, eu posso criar como projetos. Vamos supor que eu queira criar apenas diferentes atividades da minha vida. Eu quero falar que o meu trabalho vai ser projeto trabalho. Vamos falar que meus vídeos seriam projetos vídeos e assim por diante. Assim, desse jeito, você pode organizar, criar notificações, criar informações e assim por diante. Agora você deve estar me perguntando, Alan, como que eu crio novos usuários? Sim, se você ver aqui, você não tem essa opção de criar perfil, você só tem a opção de sign off e você tem a opção de mudar de cor, tá?
como que eu posso criar novos usuários para garantir que, se por acaso eu quiser criar um usuário para minha esposa, para ela gerenciar os projetos dela, como que ela poderia criar isso. Simples, nós vamos mostrar. Se a gente voltar aqui na site GitHub e subir um pouco mais para cima aqui, ele vai falar criar usuário. Então ele vai falar Rank Console. Como que a gente poderia entrar nesse console? Nós podemos entrar diretamente através do PuTTY. Eu quero vir aqui no nosso stack, quero abrir esse stack específico, esse container específico, vou vir aqui console e vou colocar conectar. Uma vez dentro do meu console, eu posso vir aqui e colocar Run Console e posso colar essa informação e agora eu estaria dentro desse console especial. Então agora eu poderia criar novos usuários. Vamos supor que eu queira criar esse mesmo usuário. My email somewhere.com and I'm so awesome for password, vamos supor. Eu coloco aqui paste, dá enter e agora esse usuário foi criado. Vamos supor que eu uso esse usuário, essa senha, posso fazer o login e agora eu estou usando esse usuário. Então desse jeito você poderia criar outros usuários e um usuário não teria acesso a outros projetos porque cada um seria independente. Uma coisa que eles estão trabalhando ainda é o painel de administrador, na qual você não tem um administrador que poderia gerenciar todos os usuários, a não ser que se viesse aqui e verificar todos os usuários que estão sendo criados. Outra coisa que é interessante, se por acaso você colocou para ter SSL interno, se você vir aqui, ele fala como que você poderia criar esse SSL. Painel, você colocaria mkd, certificado, cd e você rodaria esse aplicativo específico. Desse jeito você poderia criar seu certificado, que seria válido por 365 dias. Depois disso, você vai ter que renovar, mas você pode utilizar only localmente. Tá, e se eu quiser utilizar externamente na minha rede, use o Cloudflare Tunnel, na qual você vai colocar para ele direcionar para esse IP e essa porta, e você não precisa gerenciar nenhum SSL certificado, você não precisa abrir nenhuma porta do seu servidor, simplesmente o Cloudflare vai fazer tudo isso para você. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, por favor não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!